Saravá, pessoal, que alegria este encontro, onde iremos falar sobre os orixás, sobre a estrutura de um altar, sobre como cultuar os nossos sagrados orixás dentro do nosso próprio lar. Porque, no meu ponto de vista, os orixás, além de não pertencerem a nenhuma religião, eles também não pertencem a um terreiro. Todos nós podemos e devemos ter o nosso altar sagrado em nossos lares, para que esse altar seja um ponto de luz na nossa casa. E quanto mais ponto de luz nós tivermos nas casas das pessoas, mais a luz se irradiará pelo mundo todo. Então, nesse momento, eu vou esclarecer algumas dúvidas, vou trazer alguns direcionamentos de como vocês vão montar de uma maneira que nós cultuamos dentro da Umbanda, a estrutura de um altar e como você vai firmar este local sagrado. Então, para podermos falar sobre altar, nós precisamos entender a estrutura de um altar. Eu acredito que em um altar nós devemos ter elementos que irão representar os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas orientações sobre direcionamentos das cores dos orixás, bebidas dos orixás que vocês podem utilizar. Vocês podem acender incensos também dos orixás para você poder firmar o seu altar cada vez mais. O seu altar na sua casa, pessoal, não precisa ser um altar igual de um terreiro de Umbanda, com todos os orixás, com todas as entidades, com todas as divindades que nós cultuamos na Umbanda. Se um dia você quiser, e com o tempo de religião, você vai montando o seu altar, e sim, você pode ter um altar com todos os orixás, entidades e divindades. Mas aqui nós iremos estruturar um altar onde o seu coração se conecte. Para o seu altar, eu recomendo que todos tenham uma imagem de Oxalá. Oxalá é o patrono da Umbanda, é o orixá maior. Então, o seu altar pode ter um Oxalá. Normalmente, nós montamos o nosso altar com o Oxalá acima de todos os outros orixás, porque dele partem as irradiações para a nossa sagrada Umbanda. Então, quando eu tinha um altar na minha casa, na época que eu morava na casa da minha mãe, por exemplo, eu tinha apenas uma prateleira onde eu montava o meu altar. Eu não tinha como colocar outras prateleiras dentro do quarto. Então, nessa mesma prateleira, o que eu fazia? Eu coloquei uma caixinha de madeira no Oxalá, embaixo dele, e nessa caixinha ele já ficava acima dos outros orixás. Então essa era uma forma que eu tinha de manter o meu altar dentro da estrutura de um altar de Umbanda. Não tinha como eu colocar outras prateleiras onde eu ia colocar o Oxalá em cima e os outros orixás embaixo, mas eu coloquei uma caixinha porque dessa forma ele ficava um nível acima dos outros orixás, representando essa estrutura de um altar de Umbanda que parece um triângulo. A forma triangular vai te ajudar a irradiar as energias de uma forma coordenada. Criando esse triângulo no seu altar, com o Oxalá em cima, e aí nós temos a estrutura dos outros orixás aqui embaixo, nós criamos um triângulo de segurança no nosso altar. Isso vai dar mais força. Então, independente se você vai ter na sua casa uma prateleira com outras prateleiras, se você vai colocar o seu altar em um móvel, em uma bancada, só não podemos colocar o nosso altar dentro de banheiro. Banheiro é o local da nossa casa onde nós vamos para descarregar as energias, seja através da evacuação, seja através da urina, seja no banho. O banho nós descarregamos as impurezas do nosso corpo físico, então o banheiro nós não devemos fazer nenhum tipo de trabalho espiritual. Aqui nós estamos falando de um altar de Umbanda, de orixás, de entidades espirituais,
Então, esse altar pode ser dentro da nossa casa, pode ser dentro do nosso quarto, sim. Mas com o tempo, se você perceber que seu altar está ficando muito grande, que você está acendendo muitas velas, colocando muitas oferendas e firmezas ali, eu recomendo você tirar do seu quarto, porque senão começa a trazer uma certa inquietação energética, muita movimentação energética começa a trazer para você uma inquietação. Então, tenha um local separado para o seu altar, certo? O altar vai ter o Oxalá em cima. E aí, como você vai escolher qual orixá eu devo colocar no meu altar primeiro? Se você é filho de Umbanda e sabe qual é o seu orixá, todos nós temos orixás regentes da nossa encarnação, o nosso pai, a nossa mãe de cabeça. Se você sabe qual é o seu pai, a sua mãe de cabeça, você vai colocar no meio do altar seu pai, sua mãe de cabeça, logo abaixo do Oxalá. Um à direita, o outro à esquerda. Certo? Então, ó, você já está montando a sua estrutura do seu altar. E daí existe uma outra forma. Existe uma forma certa de eu colocar os outros orixás? Não. A estrutura será da forma que você for adquirindo seus orixás. Então, se você já colocou ali o Oxalá, o seu pai, a sua mãe, ah, pai Bruno, mas eu tenho afinidade com algum outro orixá que não é o meu orixá regente, posso colocar no meu altar? Sim, você pode, você deve colocar no seu altar. Você deve cultuar os seus orixás no seu altar. Ali você vai ter um copo de água mineral para Oxalá, que é a bebida de Oxalá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as bebidas dos outros orixás, mas você vai colocar um copo ou uma taça para o Oxalá e o seu suporte da sua vela para você acender a vela para Oxalá. Embaixo você vai ter uma taça para você colocar ou água. Todos os orixás vocês podem utilizar a água. Mas nós também temos as bebidas dos orixás, que você pode comprar uma garrafa de determinada bebida e ir colocando semanalmente, trocando essa bebida do seu orixá, limpando o seu altar. Você vai limpar o seu altar com alfazema e alecrim. Então, toda vez que você for fazer uma limpeza no seu altar, você faz um potinho de alfazema, você pode fazer um chazinho de alecrim, ou se você for utilizar o alecrim verde, fresco, você macera o alecrim, mistura com a alfazema, pega um paninho, limpa suas imagens, limpa seu altar. Pai Bruno, como eu vou firmar as minhas imagens para colocar no meu altar? Ou seja, como eu vou consagrá-las? Vamos fazer aqui da forma mais simples que se tem, e eu dou certeza para vocês que essa forma vai funcionar. Você vai limpar a sua imagem nova que você comprou com alfazema e a água de alecrim, e aí você vai acender uma vela da cor daquele orixá, você vai colocar um copo da bebida daquele orixá, vai fazer a sua oração, evocando a força daquele orixá, pedindo para que ele consagre aquela imagem, imante, abençoe, para que aquela imagem se torne um portal para as suas irradiações divinas. Então essa é a forma que nós vamos fazer entregando o nosso coração. Pessoal, eu gosto muito de dizer que uma vela e um copo d'água às vezes tem muito mais poder e traz muito mais curas e libertações do que uma grande oferenda que não é feita de coração. Se você faz com o seu coração aberto essa consagração de limpar a imagem com essa água para descarregar, e aí através da vela e da bebida, o seu orixá vai irradiar suas energias divinas ali. Certo? Então, sempre que você for limpar o seu altar, você vai utilizar essa misturinha, fazendo suas orações. Você pode incensar o seu altar, comprar um incenso de 7 ervas, um incenso de sândalo, alecrim, alfazema, lavanda. E você vai incensando o seu altar, fazendo suas orações.
evocando as suas divindades. E a partir desse ponto que você colocou, Oxalá, o seu pai ou a sua mãe, se você não sabe qual é o seu pai, qual é a sua mãe, você vai colocar no seu altar as divindades que você tem afinidade. Você tem afinidade com Ogum? Coloca Ogum. Você tem afinidade com Nanã? Coloca Nanã. E com o tempo você vai adquirindo novas imagens, você vai consagrando, até você ter um altar completo com os 14 orixás. Ah, e as entidades espirituais. Vocês podem colocar nesse altar. Você pode colocar ali a imagem do seu preto velho, da sua preta velha. Com o tempo, eu fui percebendo que o meu altar tinha tantas coisas que eu separei, portanto, que vocês podem ver, o altar do terreiro era o meu altar pessoal. E aí, com o tempo, eu separei os orixás, com os caboclos, os pretos velhos, os herês, com o altar dos ciganos, o altar hindu. Mas você pode montar no seu altar todas as suas entidades espirituais. Você pode colocar lá o seu preto velho. Pai Bruno, eu não sei qual é o meu preto velho, não sei qual é a minha preta velha. Como que eu faço? Você pode comprar uma imagem genérica. Existem muitas imagens de pretos velhos, pretas velhas, caboclos, crianças, boiadeiros, enfim. Existem imagens que é um índio, um caboclo, um boiadeiro, um preto velho, não um preto velho específico. E você pode colocar no seu altar para você acender a sua vela, colocar o seu cafezinho. Coloca um porta-incenso para você sempre acender um incensinho para representar o ar. Você vai colocar vasos de flores. Você vai colocar cristais. Cada orixá tem um cristal. Você pode colocar a pedra de cada orixá. E assim, com o tempo, você vai construindo o seu local sagrado. Os orixás, pessoal, nós que trabalhamos com uma umbanda, nós que trabalhamos com uma religião afro-brasileira, deixa eu... Os orixás, pessoal, nós que trabalhamos na umbanda, que trabalhamos com uma religião afro-brasileira, nós temos que compreender um pouco melhor sobre eles e é o que eu vou passar para vocês aqui agora, para que vocês possam fazer as suas firmezas, compreendendo como evocar cada um desses orixás. Porque você vai montar o seu altar na sua casa. E como eu vou evocar esse orixá? Qual é o propósito? Qual é a irradiação desse orixá? Vamos entender aqui que os orixás não são deuses. Na Umbanda, somos monoteístas, acreditamos em um Deus só, chamado de Olorum, Zambi. É o nosso Deus. E imagine que Deus é o Sol. E desse Sol irradia-se uma luz e passa por dentro de um cristal que cria um prisma. Esse prisma são as 7 irradiações divinas que nós iremos compreender agora, onde estão os nossos 14 orixás. 7 vibrações de um Deus só, 7 qualidades de Deus: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, geração e evolução. 7 princípios de Deus que regem toda a nossa história e a humanidade. Dessas 7 irradiações divinas, nós temos vibrações irradiadoras e vibrações absorvedoras. Então, dos 7, nós teremos pares na fé, no amor, no conhecimento, na justiça, na lei, na geração e na evolução. Então teremos 14 orixás.
14 qualidades de um Deus só, manifestadas aqui no nosso planeta como a mãe natureza, porque cada orixá representa para a gente um aspecto da natureza. Quando falamos sobre Oxalá, falamos da vibração da fé. Oxalá, o patrono da Umbanda, irradia uma energia. Vamos entender que energias positivas e energias negativas aqui, energias irradiadoras e absorvedoras, não é algo bom ou ruim. Uma energia que irradia e uma energia que absorve, positivo e negativo, como se fosse uma tomada. Um emana a energia e o outro vai absorver a energia. Por isso, temos orixás irradiadores e temos orixás absorvedores. Orixás positivos e negativos num ponto de vista energético. Oxalá, na fé, ele irradia a energia da fé para as pessoas. Então ele vai irradiar a energia da fé, da paz. Iremos evocar Oxalá para trazer clareza, para pacificar uma relação, para pacificar a energia de um local, pacificar a nossa mente, o nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções. E para Oxalá nós vamos acender a vela branca e a sua bebida é uma água mineral. Você vai acender e firmar a sua vela para Oxalá, pedindo a ele força, clareza, para que você possa confiar em você, nos propósitos divinos, para que você possa confiar na vida. Enquanto Logunã, que você pode utilizar a vela branca ou azul petróleo, a sua bebida é um licor de anis estrelado. Logunã, por ser absorvedora, nós vamos trabalhar com ela pedindo para que ela descristalize crenças limitantes. Nós vamos pedir para Logunã limpar a nossa fé. Nós vamos pedir para Logunã trabalhar no aspecto negativo. Sabe aquela pessoa que está com depressão, ela está descrente? Aquela pessoa que não confia mais na vida, não acredita em nada. Nós vamos pedir a Logunã para renovar a fé, o fanatismo ou a descrença. Orixás irradiadores vão irradiar passivamente uma energia sem obrigar a pessoa a vivenciar, experienciar aquilo. É uma energia branda. Vocês vão perceber, quando falarmos sobre todos os orixás, que os orixás que irradiam, eles são brandos, leves, sutis. Orixás absorvedores, eles são um pouco mais intensos. A energia é transformação através de um movimento mais brusco. É cura, é limpeza, purificação, aniquilação, cortes. São orixás absorvedores. Devemos chamar Oxalá para irradiar a fé, a clareza, a paz em um local, nos sentimentos, nas emoções, e Logunã para limpar o negativismo, a descrença. Logunã é a orixá do tempo também. Nós devemos chamar Logunã para ir a um momento da nossa vida, limpar aquela mágoa do passado, renovar a sua fé que foi perdida lá atrás no tempo. Quando falamos sobre a irradiação divina do amor, nós estamos falando sobre Oxum e Oxumaré. Oxum é a orixá irradiadora. Oxum, senhora do amor, senhora das águas doces, senhora do ouro.
ela vai nos auxiliar a prosperar em todos os níveis da nossa vida. Quando falamos sobre prosperidade, não estamos falando apenas da prosperidade material, estamos falando para prosperar na alegria, no amor, prosperar na felicidade, prosperar de amigos, de bons momentos, de boas oportunidades. Vamos utilizar para Oxum a vela de cor rosa, dourada ou amarela. A bebida de Oxum é um champanhe. Gosto muito de utilizar a cidra cerezé de maçã. E aí você vai colocar lá o seu copinho da sua bebida, a sua vela, vai fazer a sua oração e pronto. Faça os seus pedidos. Entregue os seus pedidos no seu altar. Nem sempre devemos utilizar Oxum para uma situação do amor. Por quê? Como eu estou falando com vocês, alguns orixás vão irradiar e outros vão absorver. Uma pessoa está passando por um conflito amoroso, você está passando por um conflito afetivo. Oxum vai irradiar mais amor. Oxumaré, que é a polaridade negativa, absorvedora, vai lavar as energias. Então, se você está passando por um problema na sua vida afetiva, seja no campo amoroso, seja num campo de amizades, seja nas relações interpessoais, um problema no trabalho, um problema no seu terreiro, um problema no seu condomínio, um problema com o vizinho, você vai utilizar Oxumaré para limpar essa relação, renovar essa relação, seja renovar os votos, seja renovar os votos de amizade, os votos de respeito. Oxumaré vai te ajudar a limpar os sentimentos negativos. Oxumaré também vai te ajudar a renovar a energia do seu lar, da sua casa. Você está sentindo que a energia da sua casa está muito conturbada? Você vai pedir para Oxumaré renovar essa relação, renovar esses votos, seja o voto na sua vida afetiva, uma amizade. Oxumaré, você vai poder pedir para limpar a sua casa. Então eu quero que vocês percebam isso. Vocês podem clamar e evocar todos os orixás para todas as áreas da sua vida, desde que você entenda a essência de cada orixá. A bebida de Oxumaré também é a água ou a água de coco. Você pode colocar água de coco para Oxumaré e água mineral. Utilizem da vibração de cada orixá para cada área da sua vida. Oxumaré, nós vamos utilizar ou a vela de cor azul clara, ou a vela branca, ou aquela vela das 7 linhas de Umbanda, que é uma vela das 7 cores do arco-íris. Essa é a vela de Oxumaré, porque ele é o orixá representado através do arco-íris. Nós falamos aqui sobre fé, falamos sobre amor e a maneira que nós podemos evocar esses orixás. Você vai pedir para Oxalá para trazer, por exemplo, paz para a sua relação. Você pode pedir para Logunã, por exemplo, para ela descristalizar dessa relação as mágoas, como eu ensinei para vocês sobre Oxumaré e sobre Oxum. Oxum vai harmonizar, Oxum vai unir esse casal, unir essas pessoas, unir essa amizade, unir esse ciclo social. Oxum vai te auxiliar a prosperar. Oxum vai te proteger. E aí nós temos a irradiação do conhecimento. No conhecimento, nós falamos sobre Oxóssi e Obá. Oxóssi tem uma energia expansora, enquanto Obá tem uma energia concentradora. Nós utilizamos da força de Oxóssi para expandir. Oxóssi é o senhor da fartura, é o caçador de uma flecha só. Então Oxóssi nos auxilia a buscar aquele nosso objetivo. Oxóssi nos auxilia a expandir, a curar.
Para Oxóssi, utilizamos a cor verde. Utilizamos para Oxóssi um vinho, que é a sua bebida. Para Obá, nós vamos utilizar a cor magenta. Para Obá, você pode utilizar uma cor mais terrosa ou a branca. As cores de Obá são mais difíceis de encontrar. Em São Paulo é muito mais fácil de achar as velas da cor de Obá, as velas da cor de Logunã, do que aqui em Belo Horizonte. E Obá, a bebida dela é o licor de cassis, que você vai colocar lá toda semana, se você for cultuar Obá toda semana no seu altar, um copinho da sua bebida, um copinho da bebida de Oxóssi. Obá te ajuda a ter foco, concentração. Obá te aterra, te auxilia a ter força. Enquanto Oxóssi você precisa expandir os seus pensamentos, expandir a sua visão, a sua criatividade, expandir as possibilidades. Obá te traz para cá. Minha mãe Obá me ajude a ter foco, determinação, concentração. Eu preciso estudar para um concurso. Pai Bruno, eu posso acender a vela para o orixá somente se tiver a imagem dele no meu altar? Não. Você pode e deve acender velas para todos os orixás, independente se é o orixá regente da sua coroa ou não. Inclusive, pessoal, uma dica que eu deixo para vocês valiosa é para vocês não acenderem velas apenas fazendo pedidos. Eu oriento a vocês também para acenderem velas de agradecimento. Agradeça aos orixás pelas bênçãos já recebidas, que vocês verão ainda melhores e maiores transformações na vida de vocês. Falamos aqui sobre a vibração da fé, vibração do amor, vibração do conhecimento, e agora nós vamos falar sobre a vibração da justiça divina, que nós temos os regentes Xangô e Egunitá, que são os pares da justiça divina. Xangô é o orixá do equilíbrio, o orixá da purificação. Quando nós pedimos a Xangô pelo equilíbrio, nós devemos pedir pelo equilíbrio mental, emocional, físico, espiritual, pelo equilíbrio da energia do seu lar, pelo equilíbrio da energia do seu trabalho. É um agente purificador que purifica o mal. Mas como eu falei com vocês, existem orixás irradiadores e orixás absorvedores. Xangô, como um orixá irradiador de energia, ele vai irradiar a vibração da justiça divina de uma forma passiva, promovendo o equilíbrio de uma forma mais passiva. Utilizamos na nossa casa a vela vermelha ou marrom para Xangô. E Egunitá, nós utilizamos a vela laranja. Egunitá possui uma energia purificadora, mas é uma energia um pouco mais intensa. É uma energia absorvedora, fulminadora. Ela aniquila o negativismo. Ela aniquila um vício quando ela vai purificar. Enquanto o Xangô vai trazendo uma purificação de uma forma mais branda, Egunitá vem fulminando, exterminando, aniquilando com a energia. Para Xangô, vocês podem utilizar a cerveja preta. Para Egunitá, vocês podem utilizar também um champanhe para ela. E aí, você faz a sua firmeza, faz a sua oração, faz a sua evocação aos sagrados orixás, compreendendo as vibrações divinas deles, entendendo o que você quer, o que você almeja, você consegue direcionar melhor os seus pedidos aos orixás e a Deus. Trabalhamos com a energia de Xangô nessa purificação, nesse equilíbrio físico, mental, emocional, dos seus chakras, dos seus campos internos, dos seus campos vibratórios, do campo de um local de trabalho, do terreiro. Trazemos a purificação de pensamentos negativos, demanda mental. Excelente trabalhar com Xangô, com demanda mental. Você pode acender em um pratinho com uma vela vermelha, coloca um pouco de azeite
e faz uma oração para Xangô pedindo a ele a demanda mental, pessoal, porque nem tudo é macumba, na palavra popular, né? Nem tudo é macumba, nem tudo é despacho, nem tudo é trabalho. Existem outros tipos de demanda, como a demanda mental, que são os pensamentos negativos que as pessoas enviam para a gente e que nós também enviamos para as pessoas, e muitas das vezes é muito pior do que um trabalho espiritual. A demanda mental é aquele pensamento obsessivo que você fica obcecado por algo de negativo que aconteça com a outra pessoa. E nós recebemos essas demandas mentais. E aí ficamos com pensamentos obsessivos, pensamentos compulsivos, pensamentos de tristeza, angústia. Você pode acender num prato uma vela vermelha para Xangô com um pouco de azeite de oliva, pedindo a Xangô para purificar todo e qualquer tipo de demanda mental que esteja sendo enviada a você. E também peça a ele para purificar os pensamentos que você envia para as outras pessoas. Eu acho que isso vai te trazer um resultado muito positivo. Trabalhando ali com Egunitá, você vai trabalhar com o fogo purificador, trabalhando, pedindo para Egunitá dissolver os desequilíbrios negativos do ego, do orgulho, da vaidade, desequilíbrios negativos de humores tendenciosos, de emoções tendenciosas. O ego, o orgulho e a vaidade, pessoal, não é de todo negativo. Nós devemos trabalhar o equilíbrio. O ego é o nosso instinto de sobrevivência. Deus criou o ego para que nós nos tornássemos seres individuais. O ego é a nossa individualidade. Então você não precisa demonizar o ego. Nós precisamos trabalhar e desenvolver o nosso ego, para que ele se equilibre, para que não sejamos sempre egocentristas, egoístas, pessoas que só pensam em si mesmas. Por isso eu disse que nós vamos pedir para Egunitá dissolver os desequilíbrios negativos do ego, do orgulho e da vaidade. Os desequilíbrios negativos. Nós não pedimos para Egunitá para dissolver o ego, o orgulho e a vaidade. A dissolução do ego é o próprio processo evolutivo da alma. A nossa jornada evolutiva é dissolver o ego para que nos tornemos um novamente com Deus. Mas isso é um processo. Aqui na Terra, nós dependemos do ego para sobreviver. Utilizamos então da energia de Xangô e de Egunitá para trazer equilíbrio, para equilibrar as polaridades, purificar as energias. Se você quer resolver algo na justiça, você pode pedir a Xangô, porém sempre com a delicadeza e a destreza de saber que você ou a pessoa para quem você vai fazer esse pedido esteja 100% correta nessa ação. Porque o machado de Xangô, ele é um machado de dois lados. E a sentença de Xangô, ele vai sentenciar aquele que está errado. Então, sempre que for pedir a justiça de Xangô, tenha certeza do que você está pedindo, porque Xangô é justo. Às vezes você pode pedir para Ogum, nós vamos falar de Ogum agora, você pode pedir para Ogum abrir os caminhos, te ajudar a vencer um processo judicial, porque Ogum é a lei, é quem traz a ordem. Ogum Yansan. Ogum irradia a ordem, ele traz a ordem, ele traz o seu carro para a estrada, ele coloca o seu trem de volta no trilho. Porque às vezes o seu problema não é caminho fechado, o seu problema é falta de domínio das próprias vidas. Você precisa tomar as rédeas da própria vida. E aí nós trabalhamos com uma vela azul escura para Ogum, pedindo a Ogum para que traga nas nossas vidas a ordem, a disciplina, nos ajude a vencer as batalhas. Ogum é quem abre os caminhos, é quem corta as demandas, o cumburucu, a quizila, a mazela, as correntes, toda a maldade. Ogum, ele traz ordem para as nossas vidas. Ogum
traz o direcionamento. Yansan, nós temos o movimento, ela é a lei, ela é a ordem, ela é caminhos abertos, mas Yansan é movimento, então você vai pedir para Yansan movimentar a sua vida, abrir os caminhos, acelerar os processos. Às vezes você está passando por um processo ruim, você pede para Yansan, minha mãe, me ajuda a passar por esse processo mais rápido. Você quer resolver um processo na justiça? Xangô sentencia, Ogum abre os caminhos e quem movimenta, acelera o processo é Yansan. Nós na nossa casa acendemos vela de cor amarela para Yansan, pedindo a ela o movimento, caminhos abertos. Ela também quebra a quizila, a mazela, a inveja, o olho gordo, a feitiçaria. Yansan encaminha os espíritos negativos, porque ela é o vento das boas notícias e o vento que leva às más vibrações. E Xangô equilibra, Egunitá equilibra. Ogum e Yansan traz a ordem. Traz a ordem. Coloca a sua vida no eixo. Para Ogum, vocês podem dar cerveja normal. E para Yansan, a bebida dela também é champanhe. Depois da lei, nós vamos trabalhar com a geração. Na linha da sagrada geração, Pai Omolu e também Iemanjá. Aqui, nas irradiações da geração, nós temos Iemanjá, que traz o aspecto irradiador. A grande mãe das águas salgadas é um aspecto gerador, é um aspecto criacionista. Nós pedimos para Iemanjá para avolumar as nossas vidas. Você vai pedir para Iemanjá para gerar riquezas, gerar recursos financeiros abundantemente. Você vai pedir para Iemanjá te trazer criatividade no seu trabalho, multiplicar suas oportunidades. Iemanjá é quem ancora a paz, a saúde, a alegria, a prosperidade, porque ela ancora as energias. Enquanto o Omolu, que é um aspecto absorvedor, ele tem uma energia, se Iemanjá tem a energia de criar, Omolu tem a energia de paralisar. Omolu vai te auxiliar, por exemplo, a paralisar uma doença, um vício. Enquanto o Obaluayê, nós vamos falar de Obaluayê logo mais, e o Obaluayê, ele possui um aspecto de cura diferente de Omolu. O Obaluayê, na impossibilidade da cura, ele traz a transformação e a transmutação. Então, às vezes, uma doença que o Obaluayê não cura, o desencarne é a cura para a pessoa, porque aquela doença já não tem mais cura. Então, o Obaluayê nos auxilia a proporcionar a cura do espírito, acabar com o sofrimento. Omolu ajuda a paralisar dor. Às vezes a pessoa está num estágio de uma doença terminal. Omolu ajuda a paralisar o avanço da doença. Não só uma doença terminal, às vezes a pessoa está em um processo de adoecimento, descobriu uma doença. Omolu vai te auxiliar a parar isso, a transmutar essa energia, mas ele coloca um processo de lentidão. Nós vamos utilizar para Iemanjá, o champanhe também é a sua bebida e a vela é a cor azul clara. Para Omolu, nós vamos utilizar o roxo e a bebida de Omolu também é um vinho. Vocês estão conseguindo entender a diferença desses aspectos irradiadores dos orixás para os aspectos absorvedores? Você vai montar o seu altar e você precisa saber manipular as energias que você vai evocar ali naquele altar. Às vezes, o orixá que você está procurando ajuda não é o orixá mais ideal para aquilo que você está precisando. Eu já falei com vocês que vocês podem
recorrer a todos os orixás para tudo que você precisar na sua vida. Mas se você quer ter um resultado mais rápido, é Ogum que abre caminho, é Yansan que movimenta, é Xangô que purifica, é Oxóssi que expande. Você vai conseguir ter uma relação mais íntima com Deus e com os orixás. Monte o seu altar, monte essa estrutura, coloque os seus cristais. Eu vou deixar para vocês uma apostila, também com algumas relações muito boas para você sobre os orixás. Coloque seus cristais, coloque suas bebidas, acenda suas velas, acenda seus incensos. Eu particularmente gosto de colocar taça para os orixás. Eu monto o meu altar como se eu estivesse cuidando da minha casa. Limpe sempre que estiver empoeirado. E a sua oração é uma conversa, é uma conexão direta sua com o seu sagrado. Por último, nós temos a evolução de Deus, que é Nanã e Obaluaê. Nanã, nós utilizamos a vela de cor lilás e a bebida dela também é um vinho licoroso. Obaluaê também recebe vinho. Nanã, nós vamos utilizar uma vela de cor lilás. Obaluaê é violeta. Essas três cores possuem tons diferentes. O Omolu é roxo, é mais escuro. Lilás, para Nanã, é mais claro. E o violeta é mais brilhante. Omolu é roxo, Nanã lilás e nós temos o Obaluaê com violeta. Nanã é um aspecto que vai nos auxiliar na nossa evolução. É a mais velha dos orixás. Nanã nos ajuda a decantar sentimentos, a curar, a sanar as nossas dores. É ela que nos auxilia a separar o joio do trigo. Então vocês podem recorrer a Nanã sempre que precisarem decantar energia, separar algum tipo de energia, sentimento, emoção, pensamento, organizar os pensamentos, organizar as emoções. E Obaluaê traz para a gente um aspecto transmutador e transformador. Você vai pedir para ele curar, transmutar a alma, o espírito, o corpo físico, mental, emocional, espiritual. Obaluaê e Nanã são excelentes orixás para acalentar e sarar as nossas dores. Aqui, com esse conhecimento, vocês já conseguem entender como vocês vão estruturar o seu altar e como vocês vão evocar os orixás. A sua oração sempre deve ser do seu coração. Mantenha suas intenções elevadas, mantenha seus pensamentos positivos. No seu altar, você quer colocar uma imagem de um preto velho, de uma preta velha, você pode acender uma vela branca ou uma vela preta e branca, aquelas velas bicolores, fazendo suas orações. O copinho de café. Agradeça, peça. Quer colocar um caboclo, uma cabocla? Normalmente, utilizamos a vela verde para caboclos e caboclas. Mas se você já sabe qual é o seu caboclo ou a sua cabocla, dependendo da linha de trabalho, eles podem utilizar uma outra cor de vela. E aí você vai utilizar a vela que a sua espiritualidade vai te orientar. Para caboclos e caboclas, na nossa casa, nós colocamos vinho também. Ou água. Para todos os orixás, todas as entidades, você pode colocar água. Mas estou passando para vocês as bebidas, porque essas bebidas, elas são utilizadas como elementos sagrados para manipulação de energia ao seu favor. Então não é só uma bebida que você está oferecendo ali. Cada uma dessas bebidas possui um preparo diferente. O vinho é feito da uva. Nós temos, eu falei com vocês, por exemplo, da cidra, que é feita de maçã para Oxum. Então, cada um possui um elemento de um orixá que vai te auxiliar na sua vida conforme as vibrações daquele orixá. Se você quiser colocar uma imagem de boiadeiro, coloca a imagem. Boiadeiro na nossa casa também utilizamos vinho. A vela é de cor marrom.
O preto velho te ajuda a curar, a sarar, a trazer tranquilidade, paz de espírito, renovação. O seu boiadeiro te ajuda com o seu laço a buscar os seus objetivos, a laçar o que você está querendo na sua vida. O caboclo te dá a força das matas, a firmeza. Nós temos os herês, as crianças, excelentes curadores. O herê, regente da minha casa, ele gosta de guaraná. Existem alguns herês que tomam Coca-Cola. Existem outros que gostam, por exemplo, da bebida preta ou da bebida verde, da cor do guaraná. Existem outros que querem de laranja. Enfim, vou passar para vocês o que eu utilizo, que é o guaraná. Para a criança, você pode utilizar a vela azul clara, uma vela azul clara e rosa. Você pode usar aquela vela bicolor rosa e azul claro. São as velas que nós utilizamos para os herês. Faça suas orações por cura, por alegria, por milagres. Criança traz milagres nas nossas vidas. Eu sou uma pessoa muito devota de Cosme e Damião e das crianças. E tenho certeza que vocês também podem transformar a vida de vocês se aproximando das vibrações dessas entidades espirituais. Além dos herês, vocês podem colocar, por exemplo, ciganos. Nós temos os ciganos do Oriente, que são os ciganos mais coloridos, né? Existe a linha das pombagiras ciganas e a linha dos ciganos de esquerda. Aqui nós estamos falando dos ciganos que nós chamamos de ciganos do Oriente. Cigano, eu coloco para Santa Sara Kali uma vela azul escura e também uma taça de vinho ou de champanhe. Para os ciganos, eu coloco ou uma vela amarela ou eu coloco uma vela vermelha com incenso, uma taça de champanhe ou uma taça de vinho. O meu altar de ciganos ele é separado porque nele eu coloco moedas, coloco tecidos ciganos, cristais, pedras. Gosto muito e tenho muita afinidade com o povo cigano, às vezes até por conta do tarô, porque os ciganos são os maiores oraculistas. O tarô não pertence ao povo cigano, né? O que pertence ao povo cigano são as cartas ciganas, a dadomancia, mas o tarô é uma ferramenta oracular e eu acredito que essa minha conexão com os povos ciganos venha dessa minha conexão com o tarô, que é algo que eu carrego na minha vida desde sempre. Então vocês podem montar o seu altar cigano, podem colocar no seu altar cigano, ou no seu altar você vai colocar a sua imagem cigana. Mas aqui nós temos esses conhecimentos básicos necessários para vocês montarem um altar na sua casa. Exu e Pombagira é um outro assunto que nós vamos falar no workshop de Exu, desvendando os mistérios de Exu, e também no workshop de Pombagira, desvendando os mistérios de Pombagira. Porque Exu e Pombagira existe uma outra forma de culto. Nós precisamos cultuá-los em um local específico, então Exu e Pombagira, nós não cultuamos no altar dos orixás, não cultuamos dentro de casa, não é porque Exu e Pombagira atrai energias negativas, não, de maneira alguma. Mas o porquê Exu e Pombagira, eles absorvem e trabalham com energias mais densas. E às vezes, ter um altar, uma casa de Exu dentro da sua casa, pode te trazer algum nível de inquietação. Esse é o único motivo e razão para não termos a energia de Exu e Pombagira firmada dentro de casa. Exu e Pombagira a gente coloca numa área externa, e eu explico isso melhor nesses outros workshops. Aqui, o nosso foco é esse trabalho e desenvolver, né, o nosso altar dentro da nossa casa. Você pode colocar o seu altar na sala, desde que as pessoas evitem de pegar. Eu não gosto muito das pessoas pegando nas nossas imagens, das pessoas pegando nos seus cristais, que você vai consagrar. Os cristais, pessoal, se você quiser consagrar, vocês podem limpar eles na água com sal grosso e acender uma vela, passa aquela mistura que eu ensinei para vocês no começo, acende uma vela e peça àquele orixá para imantar,
consagrar aquele cristal naquela força divina, para que ali, naquela pedra, naquele cristal, se torne um ponto irradiador das suas energias ou absorvedor também das suas energias. O seu altar é o seu local sagrado. Acorde diariamente, vá no seu altar, faça suas orações, faça seus pedidos, seus agradecimentos, acenda um incenso. Com o tempo, eu vou trazer para vocês o módulo 2 desse workshop, que é quando nós estivermos falando sobre oferendas dos orixás. Vocês podem ofertar e fazer as suas oferendas para os orixás. Aqui eu quero limitar a esse conhecimento para que vocês já comecem a ter uma relação íntima com os orixás. Monte o seu altar com os orixás, com as suas entidades. Nós temos também os marinheiros, que nós utilizamos cachaça, vela azul clara ou a vela branca. Faça suas orações, peça aos marinheiros para levar para o fundo do mar toda a negatividade da sua casa, do seu local de trabalho. Porque os marinheiros são excelentes curadores, são excelentes trabalhadores. E com o tempo, à medida que você vai entrando em um culto aos orixás, à medida que você vai expandindo a sua conexão com as suas entidades, como eu disse, independente de você saber quem é seu preto velho, seu caboclo, não importa. Cultue as falanges espirituais da Umbanda, que elas irão se aproximar de você. E com o tempo você vai sentir uma afinidade maior com o preto velho ou a preta velha tal, com o caboclo tal, cabocla tal. Não necessariamente você precisa ser de um terreiro, você não precisa ser médium de incorporação. A questão é que, cultuando, chamando, clamando por essas entidades, por essas divindades, você vai expandir a sua conexão e criar um laço mais íntimo. E a partir disso você vai começar a sentir mais proteção, você vai sentir uma relação melhor com o seu divino. A partir disso você vai ter uma intuição mais aflorada, porque as entidades começarão a te responder, a te orientar, a te intuir, para que você tenha os melhores caminhos na sua vida. Ter um altar significa expandir a sua relação com Deus. Eu, Bruno, particularmente, amo altar. E acho que é uma forma de nos conectarmos com Deus, sim, através de elementos sagrados, elementos ritualísticos, elementos que possuem poder. Porque um altar, com o tempo de oração, você fazendo, como eu falei com vocês vão limpar a imagem, vocês vão acender uma vela, colocar seu copo de bebida, clamar pelas divindades para que elas firmem aquela imagem, aquilo ali vira um portal e começa a irradiar energias divinas, sagradas. Um altar firmado, ele é curador, ele é poderoso. A Umbanda em casa, ela é necessária para você transformar a sua vida. Aproveite essa oportunidade desses conhecimentos que eu estou trazendo aqui para vocês. Nós vamos ter encontros de defumações que você pode fazer em casa, no comércio, no trabalho. Nós vamos ter outros encontros, como eu disse, de Exu, de Pombagira, para você aprender a cultuar as entidades, a fazer padê. Nós vamos ter outros módulos sobre os orixás, porque aqui o nosso foco é montar um altar. É a Umbanda em casa montando o seu altar. Quando formos falar sobre cada um dos orixás nos outros encontros, vocês terão a oportunidade de aprender a fazer a oferenda para cada orixá, e isso vai expandir ainda mais a sua relação com os orixás, com os guias e mentores espirituais. Então vamos aproveitar essa oportunidade de expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa relação com as entidades, com as divindades, que eu tenho certeza que vocês terão muitas respostas, porque a luz de Deus, ela nunca falha. Muita gratidão por estarmos neste encontro, agradeço vocês pela confiança, utilizem desse conhecimento na vida de vocês, passem esse conhecimento para outras pessoas, para que as pessoas possam sim acender velas para os seus orixás,
para que as pessoas possam sim acender velas para as entidades. Quando alguém te pede um socorro, você pode falar: olha, fulano, eu estou vendo aí que você está com uma angústia, acende uma vela branca para Oxumaré. Esse orixá é quem lava os nossos sentimentos. Olha, fulano, eu estou vendo que você está aí um pouco perdido na vida, acende uma vela azul escura para Ogum. Evoque Ogum. Eu tenho muita fé em Ogum, esse orixá ele pode te ajudar. Pede ele para te ajudar a vencer esse obstáculo, a vencer esse caminho. Ô fulano, eu estou sentindo que você está com muita demanda aí mental. Vou te ensinar um negócio, acende uma velinha vermelha com um pouco de azeite num pratinho lá na sua casa. Faz uma oração para Xangô. Pede Xangô para purificar toda demanda, toda carga negativa que esteja sendo enviada a você, ao seu lar, à sua família. E depois joga esse material todo no lixo. São formas práticas, simples, que você pode se ajudar e auxiliar as pessoas à sua volta. Que Deus abençoe vocês, que os sagrados orixás irradiem suas luzes nos seus lares, nos seus trabalhos profissionais e nos seus trabalhos espirituais também. E que a luz divina permaneça sempre ao nosso lado, nos guiando e nos orientando noite e dia. Saravá!